sou aluno da Universidade Estadual de Campinas, doutoramento. Estou a fazer investigações durante um ano na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Creative Lab. Vim apresentar o trabalho intitulado Efeito do uso de bola de outros esportes na carga externa de jogadores de futebol durante jogos reduzidos. Nos últimos 10 anos, a maioria dos trabalhos que procuraram investigar o desporto coletivo vieram tratar e tiveram o objetivo de estudar os jogos reduzidos. E nisso, o principal avanço é a maneira como nós começamos a enxergar esses jogos. A partir de certo momento, de uma visão mais sistêmica e começando a entender que existiam muitas variáveis que interferem no jogo, tanto na tomada de decisão, para aumento de habilidades motoras, quanto nas questões físicas, fisiológicas, técnicas. E isso, através do entendimento melhor do jogo, nós começamos a perceber os constrangimentos, e desses constrangimentos conseguimos criar os jogos reduzidos, né, os mouse-side games. E nesses jogos reduzidos, que são analogias do jogo formal, conseguimos trabalhar aspectos individuais e coletivos. Além disso, e os jogos reduzidos começaram a ser estudados principalmente pela vertente física, mas um avançar desse conhecimento mostrou que eles são similares às situações encontradas nas partidas, e além das questões físicas e fisiológicas, também as questões perceptuais, táticas, perceptomotoras, e o número de influência que esses jogos reduzidos têm é infindável, até porque nós não conseguimos controlar todas essas variáveis. E nos últimos anos, temos tentado investigar os efeitos dos constrangimentos, né, as respostas que a manipulação desses constrangimentos nos fornece, e nesse sentido, nessa perspectiva, nós pensamos que utilizar diferentes bolas de outros esportes, no caso, o rugby e o handball, poderia trazer constrangimentos da tarefa importantes para o ensino. Porque quando eu manipulo uma bola de outro esporte, né, por exemplo, de rugby e de handball, com os pés, eu preciso me adequar aos problemas que essa mudança de objeto traz durante o jogo. Por exemplo, a bola de rugby, ela tem uma trajetória muito mais imprevisível do que a bola normal de futebol, quando jogada com os pés. Também a bola de handball, por ter um tamanho menor e se deslocar mais rápido no terreno, eu preciso ter um controle mais preciso dos pés. Então está claro, e para nós ficou bem claro, que a manipulação da tarefa modifica muito. Mas e quanto à carga de trabalho? Essa foi a nossa questão. Será que jogar futebol com bolas de outros esportes também tem influência na carga de treinamento? E com isso, o objetivo do nosso estudo foi identificar a carga externa de trabalho quando utilizamos bolas de outros esportes, no caso, handball e rugby, durante jogos reduzidos. Participou do estudo 10 jogadores de futebol de elite, né, no clube de uma primeira divisão de Portugal, com média de idade de 14 anos, e esses jogos foram controlados, foram monitorados através do equipamento de GPS, no qual nós coletamos os dados de distância percorrida em diferentes zonas de velocidade, a média da velocidade, os impactos corporais e o número de acelerações e desacelerações. Esses dados foram analisados ao longo de 3 minutos, que foi a duração total do jogo, e também minuto a minuto. O formato do jogo foi 4 jogadores contra 4, utilizando mini balizas. Né? E o espaço que foi utilizado foi o espaço relativo à grande área do campo oficial de futebol. Então esses jogos foram realizados de forma aleatória durante um microciclo de treinamento. Né? Então eles jogavam, ou cada dia jogavam com um tipo de bola. E o que os resultados nos mostraram? Que jogar futebol com bola de rugby, com bola normal de futebol ou com bola de handball não gera diferenças na carga externa de trabalho, tanto no handball quanto, né, no rugby, nessas variáveis de impactos corporais, média de velocidade
e distância total percorrida. O mesmo resultado, né, acontece também quando nós colocamos as distâncias percorridas em diferentes níveis de velocidade. Né? Sendo que, na velocidade 5, houve uma maior distância percorrida para os jogadores de futebol, e na zona 6, que é acima de 18 por hora, os jogadores de rugby, quer dizer, o jogo com bola de rugby proporcionou uma maior distância percorrida. Resultado similar foi encontrado também no jogo de handball, tá? Sendo que nas zonas 5 e 6, o jogo com bola de handball, os jogadores percorreram maior distância, mas devido ao intervalo de confiança, podemos inferir, né, nessa análise que não houve diferença significante ali, no efeito significante do tipo de bola na variável de carga externa de trabalho. Conclusões. O uso de diferentes bolas de outros esportes, não altera a carga de trabalho comparado com a bola normal do jogo de futebol. Né? E aplicações práticas, essa tarefa, esses constrangimentos, eles podem trazer estímulos muito importantes em relação a níveis perceptomotores. Tá? Também, como vimos no trabalho, podem ajudar a manter a carga de trabalho, né? Ele não altera a carga de trabalho já programada pela comissão técnica. E alguns dados que os números não trazem, é uma maneira de quebrar a rotina de treino, de fazer os atletas se divertirem ali enquanto jogam com bolas de diferentes esportes, né? Porque às vezes a gente fala tanto de variáveis e esquece de onde vem essas variáveis, né? São os atletas. E é importante ter essa quebra de rotina. Agradeço a participação indireta e direta dos que me ajudaram a fazer esse trabalho e a organização do evento. Muito obrigado.